capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, diz o seguinte. Todos acharam? Falta mais alguém? Não, né? Então vamos lá. Capítulo 16, eu vou ler rapidinho, um pedaço, pelo menos a metade do capítulo 16. Nós vamos começar a partir do versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda, Samuel? E ele disse: É de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Então santifiquem-se e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele e Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e o convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente perante o Senhor, eis aí o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Samuel, não atentes para a aparência, nem para a grandeza da estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor, ele não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Podem se assentar. Eu tenho aqui uma Bíblia consideravelmente grande, está ocupando todo o meu espaço aqui no altarzinho, mas nós vamos hoje falar uma história muito conhecida, né? Davi, o rei Davi. Davi, ele, lá de Israel, pelo menos, é considerado o melhor rei que houve na história de Israel. A Bíblia mostra que o reinado de Davi foi um reinado muito próspero, com guerras que ele venceu, praticamente todas, porque antes de ir para a guerra, o que é que Davi fazia? Senhor, eu vou vencer? Deus falava: vá que você vai vencer, eu sou contigo. E ele ia, e aquela guerra era vencida, porque antes de qualquer coisa, ele falava com Deus. Só que antes de tudo isso, nós falamos muito sobre o resultado, sobre quem foi Davi. Foi um grande rei, foi praticamente um homem como exemplo, que foi usado com Jesus lá na frente, onde pessoas necessitadas gritavam: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E o nome de Davi realmente é lembrado como um grande homem, como realmente foi. Mas nós às vezes negligenciamos e não atentamos para o processo que Davi passou para chegar onde ele chegou. Houve um processo árduo e muito resumido na Bíblia, que às vezes a gente passa por cima e conta somente os principais feitos de Davi. Como? Derrota do gigante. Nós falamos muito sobre o pecado de Davi. Nós falamos sobre a vitória das guerras. Mas deixamos às vezes passar. Claro, muitas pessoas pregaram sobre essas coisas que eu estarei falando hoje. Mas na grande maioria deixa-se passar os mínimos detalhes, pequenas coisas que Davi fez, que Davi precisou passar para chegar onde ele chegou. E uma das coisas que nós podemos observar é que quando Samuel ele foi ungir, Deus já estava descontente, né? Já não queria mais o Saul devido ao seu excesso de desobediência. Várias vezes ele desobedecera a Deus. Então Deus falou: olha, eu vou ter que ungir um novo rei para Israel, porque o Saul já não está mais servindo. E aí ele falou para Samuel: Samuel, vai na casa de Jessé, que um dos filhos dele vai ser ungido rei. Eu irei ungir um dos filhos dele como rei. Só que Samuel sabia o quanto Saul estava corrompido já. E temendo pela sua vida, ele questionou a Deus: Senhor, se Saul souber
que eu fui até a casa de alguém para derramar o óleo de unção de rei sobre essa pessoa, certamente ele vai mandar me matar. Deus, fique tranquilo, Samuel. Vai lá e diz que vai fazer sacrifício para mim. E assim você vai fazer o sacrifício junto com Jessé e seus filhos, e no decorrer do sacrifício, somente entre vocês, você irá ungir a quem eu direi quem é. Por que motivo Deus não falou para Samuel quem é que ele ungiria como rei? A família de Jessé era uma família que tinha um certo prestígio, um certo conhecimento populacional. Era uma família de garotos que tinham robustez física. Eram pessoas que eram membros da guerra, de soldados, pessoas que iam para as lutas, para as batalhas. E dos filhos de Jessé havia homens de muita estatura, pessoas fortes. E chegando lá, Samuel, ele iria com certeza, se caso Deus falasse com ele quem iria, ele ia com um certo preconceito. Porque, normalmente, Israel, por não estar acostumada com os reis, era o primeiro rei de Israel, antes de Saul. Samuel era praticamente considerado a maior autoridade que existia ali naquele momento como sacerdote. E quando ele estava a caminho, se Deus falasse que ele teria que ungir o menor filho da casa de Jessé, com certeza o Samuel duvidaria se era Deus mesmo que estava falando com ele. Senhor, ia começar a questionar como Moisés fazia, como Moisés fazia, perdão. Então Deus manteve em oculto e falou: vá, chega lá, eu irei te mostrar. Naquele momento, Deus ensinou uma lição para um dos maiores ou maior sacerdote até então presente naquela época. Samuel, ele foi um garoto entregue no templo para que vivesse no templo, não passasse a navalha sobre sua cabeça. E aquele garoto cresceu, nunca se desviando da presença de Deus, virou sacerdote, mas tinha certas coisas naturais na vida dele, como na vida de qualquer outra pessoa. Ele era um homem comum. Sendo um homem comum, ele tinha visão de homem comum em muitas questões. E mesmo sendo uma pessoa exemplar, sacerdotemente falando, ele tinha suas limitações. E Deus, sabendo disso, não falou para Samuel quem era que era para ele derramar o óleo. Apenas ele falou: pega o chifre e enche de óleo, de azeite, e vai lá na casa de Jessé. Chegando lá, a primeira coisa que Samuel, ao terminar o sacrifício e consagrar todos os que estavam ali presentes, observe, Samuel chamou Jessé e chamou seus filhos e consagrou a todos. E ao fazer isso, o primeiro, o mais velho, veio e Samuel falou com toda a convicção: certamente, eis aí o ungido do Senhor. E como nós lemos, quando ele viu, ele falou essa frase, e o Senhor disse a Samuel: Samuel, não observe a aparência. Mesmo um homem de Deus, a vida toda, a primeira coisa que viu foi algo carnal. A primeira coisa que ele viu foi estatura. Na cultura, para Samuel, em comparação com as outras nações, o rei teria que ser alto, como Saul era, porque Saul seguia os padrões das outras nações. Alto, forte, bonito, um homem guerreiro. Então o filho de Jessé, o Eliabe, ele seguia esses padrões. Ele era um homem alto, era um homem forte, guerreiro. Com relação à beleza dele, eu não posso confirmar nada. Mas, quando Samuel viu aquele, ele viu um modelo de rei. E do primeiro filho que veio, a primeira opção, claro, o Jessé falou: vou logo mandar o mais velho, porque com certeza deve ser esse. É o homem que, pelo menos na guerra, é um dos melhores guerreiros, é um dos meus filhos, é o meu filho mais velho e é o filho que, pelo menos, tem a capacidade, ao meu ver, de liderar. Então, Jessé vai lá e coloca logo ele na frente.
Quando Samuel olha, com a mente igual a de Jessé, olha aquele homem e fala: eis aí o ungido do Senhor, certamente é ele. E Deus no coração de Samuel fala: não é ele. Eu não olho como você, homem, vê. Não importa se vocês têm muito tempo na minha presença, não importa se você nasceu na minha presença, o que eu olho é algo que você não vê, o interno, o coração. Pode passar que não é esse. E veio o próximo, e como todos conhecem a história, todos os filhos de Jessé, que foram consagrados no início, estavam ali presentes, nenhum deles era ungido rei. Eu te pergunto, por que motivo Davi, ele não estava entre os filhos para ser a opção de rei? Porque nem o próprio pai de Davi levava fé, nem o próprio pai de Davi acreditava que ele seria uma pessoa que ao menos chegasse perto. Observe o que eu estou falando, entendam. Nem o pai de Davi acreditava que pelo menos ele chegasse perto de características de um quê? De um rei. Se nem o próprio pai que o criou, que cuidou dele, acreditava, quem mais iria acreditar? Ninguém. Se o próprio pai dele nem ao menos o chamou para estar entre os filhos, imagine só outras pessoas. Imagine até mesmo o próprio Samuel. Ninguém levava fé. Mas aí então, quando acabou todos os filhos, só restou Davi. Samuel pergunta: ô Jessé, não tem mais ninguém? Não, tem Davi, tem um Davizinho. 15 aninhos de idade, não tem condição de ser ele não. Ah, pois traz, se está faltando filho, traz. Quando Davi chega, menino ainda, o Senhor brada no coração de Samuel: eis aí o meu ungido. É esse que vai ser o futuro rei de Israel. É esse que eu quero para governar a minha nação. E Samuel, naquele momento, quando Davi ajoelha, ele derrama o óleo sobre Davi e o consagra. A Bíblia ela não fala que Samuel avisou para aqueles que estavam ali presentes que aquela unção seria para ser rei. Então pode abrir uma possibilidade de aqueles que estavam ali presentes achar que Davi estava recebendo uma unção para a sucessão sacerdotal, que foi a mesma coisa que aconteceu com Elias e Eliseu. O Eliseu andava sempre com Elias o tempo todo. E o Elias derramou sobre o Eliseu o óleo para concretizar a transferência. E naquele momento em que ele derramou o óleo, o Eliseu fala para Elias: eu quero a porção dobrada do teu espírito. E o Elias fala para Eliseu: dura coisa você me pede, coisa difícil isso. Mas vamos fazer o seguinte: se quando eu for levado, você estiver comigo, se quando eu for levado, você estiver comigo, segurar a minha capa, foi o que aconteceu, você receberá a porção dobrada. E daquele dia em diante, o Eliseu ficou o tempo todo junto com Elias. Essa história já era praticamente conhecida naquela época. Então, provavelmente, um dos pensamentos daquele grupo que estava ali naquele momento era que o Samuel estava derramando um óleo para a transferência sacerdotal. Ou seja, dizendo: Davi será o próximo sacerdote depois de Samuel, que já está na idade. Sabe o que é que me chama a atenção nessa história? Para a gente dar seguimento. Lembra que ele chamou os melhores filhos? Pelo menos esteticamente falando, ele chamou os filhos mais bonitos. Em primeiro lugar, ele chamou os de boa estatura. Depois, os guerreiros, mais velhos. E de toda a classificação, na cadeia foi descendo, Davi era o último. A Bíblia dá muito destaque de que Davi era um rapaz bonito, um rapaz formoso, cabelo ruivo.
Com relação à beleza, Davi não perdia para ninguém. Mas dos filhos, ele era o mais novo. Ele era o que não tinha experiência, pelo menos para os pais. Ele era o que não tinha experiência, pelo menos para os que se encontravam ali, até mesmo para o próprio Samuel. Porque aqueles filhos de Jessé, eles eram um homem que ia para a guerra e todos viam eles enfrentar outros homens na guerra. Eles tinham notoriedade de outras pessoas. Aqueles que estavam ali presentes, ao ir para uma batalha, os soldados viam eles, o rei via eles, o próprio Samuel tinha conhecimento da ida deles para a guerra. Mas o Davi era descredibilizado por conta da sua idade e porque era simplesmente um pastor de ovelhas. Mas Davi conta, quando ele vai enfrentar Golias, ele fala o seguinte: eu enfrentarei esse incircunciso, blasfemo. Enfrentarei porque para defender as minhas ovelhas eu enfrentei um urso. Para defender as minhas ovelhas eu enfrentei um leão. Quem foi que tinha visto? Jessé viu isso? Os irmãos viram isso? O Samuel viu isso? Então, por mais que pensassem que Davi era um zero à esquerda, por mais que pensassem que Davi era um ninguém, ele era mais guerreiro do que todos os irmãos juntos. E eu falo isso com propriedade, porque na hora que Golias estava desafiando o povo de Israel, nenhum dos seus irmãos se ousou a enfrentar. Golias fez um trato, apenas um para valer por toda a guerra. Se um de vocês me vencer, seremos seus escravos. Vocês ganham a guerra. Porém, quem vier e eu vencer, vocês serão nossos escravos e perderão dos olhos. E nenhum dos homens que se encontravam em Israel, experimentados em guerra, nem os irmãos de Davi foram. Davi não estava ali presente, ele estava indo levar mantimento e ouviu a afronta. E aquele rapazinho novo, de 15 para 17 anos de idade, ele, quando ouviu aquela afronta, pela sua experiência no oculto, ele fez aquilo na frente de todas as pessoas, derrotou o gigante e salvou Israel da escravidão. Davi salvou Israel da escravidão. E o que é que eu aprendo com isso? Uma das coisas que, pelo menos no oculto, é que o tópico, o mais desacreditado, foi o ungido do Senhor. Nós podemos olhar hoje para as nossas vidas e às vezes pensar, nós somos um dos menores. Mas às vezes o menor se torna o maior. E às vezes, se você pensa que você é o maior, às vezes você é um dos menores. A Bíblia fala assim, que a cauda pode se tornar cabeça. E quem é cabeça, às vezes, pode se tornar... Os primeiros serão os últimos. E os últimos serão... Então, às vezes, nós achamos que somos, mas aí é que não somos. E quando nós achamos que não somos, na verdade, aí é que somos. Paulo diz o seguinte: as coisas que eu luto para não fazer, eu acabo fazendo. Ou seja, às vezes, Paulo, um dos homens mais importantes depois de Jesus na questão do Evangelho, ele falou: eu luto com um espinho na carne, luto para não fazer certas coisas. E às vezes eu me sinto fraco, mas quando eu me sinto fraco, aí é que eu estou forte. Então nós podemos às vezes achar que nós somos um zero à esquerda, mas as experiências que são tragadas na nossa vida, que são praticamente trajetória do nosso dia a dia, que ninguém vê, que ninguém sabe, forja a força nossa como servos e servas do Senhor. Quando nós estamos passando por perrengues na nossa vida, quando nós passamos por altos e passamos por baixo, sem que A nem B saiba,
pode ter certeza que o Senhor está contemplando e fazendo com que essa experiência sirva para você lá na frente. Porque uma pessoa que não tem o que contar, uma pessoa que não tem experiência na presença do Senhor, nada ela tem para passar. Ela simplesmente vai pegar dos outros e passar para frente, mas dela mesma não irá conseguir alimentar a fé de ninguém. E lembre-se, como foi contado o testemunho de Larissa aqui, a fé, ela vem através dessa situação, do ouvir a palavra de Deus, ouvir os feitos de Deus, como ela contou, ouvir essas histórias que muitas vezes nós simplesmente por estar acostumado a ouvir, passamos por cima. É a história de Davi. Mas não, nós podemos estar vivendo a história de Davi no século 21. Eu, você pode ser um Davi e não sabemos. Há coisas grandes a ser feitas em nossas vidas, mesmo que pareça que não. Há coisas grandes vindo e você está apenas acumulando experiência para lidar com algo grande que está por vir. Nós podemos ver isso em diversas situações da palavra de Deus, como o José do Egito. Quando ele estava sendo vendido pelos irmãos, ele de momento nenhum imaginava que algo grande aconteceria na vida dele, e a única base que ele tinha eram os ensinamentos dos seus pais sobre o Deus de Israel, sobre o Deus que estava com ele o tempo todo. E quando ele estava sendo escravo, ele manteve a fidelidade. E mantendo a fidelidade, custou a ele a sua liberdade. Ele não só foi escravo, como ainda foi preso. E a situação dele só piorava. Tudo vinha de encontro para que ele desistisse. Mas sabe o que foi que ele fez? Se manteve fiel. Sabe o que foi que ele fez? Não blasfemou contra o Senhor, se manteve firme. E ele conseguiu se manter firme por anos. Mas aqueles anos forjaram um líder. Aqueles anos forjaram alguém com sabedoria, que saberia lidar com situações que ninguém, nem na nação do Egito, nem na nação de Israel, nem nos circunvizinhos, saberiam lidar com o que estava por vir. Ninguém sabia. Mas Deus estava preparando um líder. E aquele líder se manteve fiel, ainda garoto, como Davi. E ao crescer, ao chegar aos seus quase 30 anos de idade, ele se tornou líder da nação para administrar a finança da maior potência mundial da época. E Davi, em nenhum momento, quando ele estava cuidando das ovelhas, ele estava pensando em ser rei. Quando ele estava cuidando das ovelhas, ele não estava pensando que seria algo grande. Davi provavelmente, malmente, achava que um dia ele pudesse até ser um guerreiro. Ser alguém que lutaria ao lado dos seus irmãos. Davi estava apenas focado em cuidar das suas ovelhas. E o que é que nós aprendemos com isso? Para ser rei, há pessoas que têm unção para lutar, para guerrear, para estar nas baixadas, nas vielas, nos becos, nas esquinas, evangelizando. Já tem gente que tem praticamente a sua vida toda sendo forjado para administrar aqueles que vão. Muita gente, às vezes, quer pastorear, quer liderar, quer fazer coisas, mas não quer passar pelo processo para chegar até lá. Muitas vezes a gente simplesmente quer logo o destaque. Muitas vezes a gente quer logo ser o guerreiro. Mas às vezes você precisa pastorear pequenas ovelhas, a defender pequenas pessoas, a defender pequenas situações, a saber lidar com coisas que ninguém está vendo você lidar. Mas você tendo sucesso naquilo que é pequeno, você passa para o próximo nível e começa a lidar com coisas médias. E depois você passa por próximo nível e começa a lidar com coisas consideradas grandes. Até chegar o momento em que você estará liderando ou fazendo coisas na qual você foi preparado devagarzinho para chegar até lá. Quem está entendendo? Dá um amém. E outra coisa que aconteceu com Davi, no decorrer da sua trajetória, para nós não ficarmos repassando somente a história que a gente conhece. Quando Davi, ele viu a afronta do Golias,
Davi mostrou uma coisa que ninguém acreditava nele: valentia, ousadia, coragem, destemor, respeito e fidelidade para com Deus. Só pelo fato de enfrentar aquele homem que ninguém queria enfrentar. Davi, fisicamente, ele não tinha estrutura para enfrentar o Golias. Fisicamente não era possível ele enfrentar o Golias. Só que por ter enfrentado um urso e por ter enfrentado o leão, o Davi, ele sabia dentro de si que Golias era só mais um urso ou só mais um leão. Sabe o que a experiência nos permite? Lidar melhor com as adversidades. A experiência nos permite, a cada vez que nós passamos por algo ruim, por ter ganhado a anterior, você confia que você ganhará a próxima. Quando você vence uma tribulação, quando você vence uma tentação, quando você vence uma adversidade, quando vem a próxima, você está mais forte. Então não chore porque a adversidade veio. Se alegre porque você está preparado para enfrentá-la. Não chore quando você vê que está doendo, quando você vê que a situação está sendo apertada, quando o parafuso está sendo arrochado. Quando isso acontecer, glorifique ao Senhor, peça a Ele forças e siga em frente, porque é só mais um de muitos que virão. Mas nós sabemos que com Deus nossa vitória já é certa. Então uma das coisas que eu estou aprendendo na minha vida, mesmo sendo tão novo, é: com Deus eu posso tudo. E falo que nem Davi, e acredito que vocês também possam falar comigo. Em nome do Senhor dos Exércitos, nós vencemos o gigante. Fale comigo, em nome do Senhor dos Exércitos, nós vencemos o gigante. Fale, em nome... Mas fale com fé, em nome... Não há gigante para nos derrubar, porque com Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu aprendi, na minha trajetória cristã, que no momento em que eu tentei fazer com os meus braços, eu perdi. Quando eu tentei fazer com minhas forças, eu quebrei a cara. E aí chegou um momento em que eu falei: Senhor, toma aqui, ó. Não posso fazer mais. Eu tentei com minhas forças e da pior maneira possível eu aprendi que sem ti eu não sou nada. Eu achei que eu conseguiria. Eu achei que eu podia, mas eu não pude. Eu achei que dava para eu ir, mas eu vi que não dava, porque eu quis caminhar sozinho. Eu quis brigar com o gigante sem ti. E quando a gente faz isso, a derrota é mais do que certa. E quando eu entreguei ao Senhor a causa, o Senhor começou a fazer milagres. Começou a prover de onde eu nem imaginava que proveria. Começou a trabalhar de uma maneira que eu nem imaginava que poderia acontecer. E eu comecei a ver milagres acontecendo. Eu comecei a ver uma pedra sendo direcionada na testa do gigante. Eu comecei a ver que mesmo novo, mesmo incapaz fisicamente, com o Senhor, um milagre acontece. E para encerrar essa parte da mensagem hoje, independente do que aconteceu com Davi, independente do que aconteceu na trajetória, na história dele, se nós olharmos tanto para ele, quanto para José, quanto para Jó, dentre outros que são citados na Bíblia, suas histórias, se nós olharmos para esses homens e pegar as decisões boas que eles tomaram, absorver e praticar as atitudes corretas que eles praticaram enquanto estavam nas suas adversidades, se nós fizermos isso, pode ter certeza, não tem como dar errado nada do que nós planejarmos. A única coisa que nós precisamos fazer é manter a obediência ao Senhor, seguir os exemplos desses que agiram de maneira correta, e quando nós entregarmos os nossos caminhos, nossas decisões e falar assim, ó, se o Senhor permitir, se assim o Senhor quiser, nada dará errado, porque você colocou Deus na frente, você está seguindo exemplos de grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, e quando a sua atitude for baseada nisso, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então, nós
hoje, pelo menos hoje, podemos sair aqui dessa noite, pelo menos se imaginando como um pequeno Davi, novo, invisível, desacreditado pelas pessoas, mas só pelo fato das experiências fora da visão das pessoas estarem sendo motivo para que ele fosse forjado como um homem forte, vai servir como uma vitória lá no final, vai servir para uma vitória lá no final. Então nós vamos pegar essa história e nos dizer para nós mesmos que nós somos mais do que vencedores o tempo todo. Toda vez você vai dizer, eu sou mais do que vencedor. A adversidade vai vir e você diz, eu sou mais do que vencedor. A adversidade vai vir e você fala, o Senhor dos Exércitos é comigo. A adversidade vem e você fala, o gigante está repreendido porque Deus está comigo. E falando isso o tempo todo, lembrando que Davi venceu, lembrando que José venceu, você também vence. Eu também venço. Então nós vamos ficar de pé nessa noite e orar ao Senhor para que Ele possa estar vindo de encontro às nossas batalhas, para que conosco lute e assim venha trazer a vitória.